Sou a pastora Genoveva, para quem não me conhece, para quem me conhece também sou eu. E nós estamos trabalhando nas últimas semanas, nós estamos falando sobre a restauração das portas da nossa vida. Quem esteve aqui na última semana, por favor, levante a mão. Quem está conseguindo acompanhar desde a primeira semana a restauração de todas as portas, levante a mão. Ok, se você não pegou todas as mensagens, que nós já trabalhamos 6 portas de restauração, você pode acessar o canal do YouTube e lá você vai acessar as mensagens, né? O André, nosso comunicador responsável aí pelo marketing, ele está colocando no canal as ministrações de domingo à noite. Então você pode acessar e você vai receber lá aquilo que o Espírito Santo nos ensinou nas últimas semanas. Não deixe de acessar para que você não fique somente com alguns recortes. Uma das grandes dificuldades que nós temos para crescer em Cristo é que nós muitas vezes nos acomodamos a ficar com pequenos recortes, pequeno recorte da Escritura, uma pequena interpretação ou entendimento a respeito de um trecho bíblico, e a gente já acha que porque já ouviu uma mensagem falando, por exemplo, sobre o bom samaritano, alguém ministrou sobre o bom samaritano e algumas verdades caíram no seu coração naquela mensagem do bom samaritano, e aí você se conforma com aquela revelação recebida naquela ocasião, e isso não permite que as nossas raízes se aprofundem na palavra. Por que séries de mensagem? Exatamente para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Mas não é suficiente o que você recebe aqui em 40 minutos de mensagem. Olha para quem está do seu lado e diz: não é suficiente. 40 minutos de mensagem é somente uma cerejinha no bolo. Ou então, você pode considerar aquela entrada, aquela salada que você pede no restaurante, que é uma entrada do prato principal. O prato principal de uma mensagem de domingo à noite, ou de célula, ou de qualquer lugar que você esteja, é lá no seu quarto, no seu tempo a sós com Deus. Quando você toma essas revelações, quando você toma isso que o Espírito Santo traz ao seu coração em um momento de ensino coletivo, e você leva para o seu tempo com Deus, e lá no seu devocional, ou lá no seu carro, quando você está indo para o trabalho, estas revelações começam a vir ao seu coração, e você começa a meditar naquilo, e Deus continua falando com você sobre aquilo que você recebeu como um pequeno recorte. Fala para a pessoa que está do seu lado: não se conforme somente com um recorte. Sabe qual é o problema do recorte? É a mesma coisa de você estar passando ali o teu story ali, você lê uma notícia, e aí com aquela notícia você já começa a falar para as pessoas aquilo que você viu ali em 10 segundos que passou. Ou então um post que alguém fez, e aí você fala: nossa, olha só o que aconteceu lá na cidade de Curitiba, olha o que o prefeito de Curitiba fez, e você já começa a conversar, a comunicar aquilo que você não tem conhecimento profundo. E aí você começa hoje, como se trata isso? Fake news. Talvez alguns aí estão com processos de fake news espirituais. Fake news espirituais, porque pega uma pequena informação, um pequeno recorte, e vai propagando e vai proclamando esse pequeno recorte sem aprofundar-se. Mas você foi chamado para amadurecer. Você foi chamado para amadurecer em Cristo. E não há amadurecimento sem comprometimento com as Escrituras. Então este é um tempo de você também receber
como uma oportunidade de amadurecimento nessa noite. Bom, nós já trabalhamos sobre a porta das ovelhas, que representa a nossa salvação e a nossa consagração ao Senhor. Porta dos peixes, que é testemunho e evangelismo. A porta velha, que é o retorno à palavra e aos caminhos antigos, que mostra os princípios que não praticávamos e que precisamos praticar, ou os princípios que praticávamos e deixávamos de praticar, avaliando ali as nossas veredas antigas e retornando para os princípios da palavra. Nós fomos para a porta do vale, que fala do quebrantamento e da humildade, os vales que Deus nos permite passar, e nestes vales, muitas vezes, muitos morrem no vale, porque não se humilham. Aí nós fomos para a porta do esterco, ou a porta do lixo, que vai nos levar a um arrependimento, e é somente com arrependimento, não com remorso, que nós vamos ter a purificação dos nossos pecados. E na última semana nós falamos sobre qual porta? Tem alguém em casa? Tem crente aqui? Qual foi a última porta que nós falamos? Porta da fonte. E o que representa a porta da fonte da nossa vida? O fluir do Espírito e o renovo do Espírito. Do nosso interior fluirão rios de água viva. E para fluir rios de águas vivas do nosso interior, nós precisamos restaurar esta porta da fonte, que manifesta o nosso relacionamento com o amado Espírito Santo. Pastora Edmara disse hoje que sem o Espírito Santo você não é nada. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Cada vez que eu coloco o pé nesse primeiro degrau, e eu sei que isso acontece com todos aqueles que têm temor à palavra, amam a noiva e querem agradar o noivo, servindo a noiva através da pregação da palavra. Cada vez que eu coloco meu pé nesse primeiro degrau, eu digo: Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, eu não vou subir daqui. Porque eu posso ter um maravilhoso discurso, eu posso ter milhões de palavras a serem declaradas nessa noite, mas se o Senhor não subir comigo, não me deixa subir daqui. Por quê? Porque sem o Espírito Santo eu não sou nada. Fala para quem está do seu lado, diz: sem o Espírito Santo, você é somente uma criatura feita de barro. Você é barro puro, é barro puro, mas foi o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai para nos dar uma nova vida em Cristo. Então eu não sou mais barro como Adão, eu agora sou uma nova criatura, gerada em Deus, através do Espírito Santo de Deus. Fala para quem está do seu lado e diz: eu não estou vendo mais barro, eu estou vendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Você se vê assim, uma nova criatura em Cristo? Então aplauda o nome do Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida. Muito bem, hoje nós vamos para a sétima porta. E pastora Amara disse: pastora Genoveva, o tempo hoje é curto, nós vamos ter batismo e talvez você não termine as portas. E o que eu disse para ela? Eu falei: nós temos até a volta de Jesus, se for necessário, porque a palavra de Deus está sendo pregada todos os domingos aqui. Então eu estou ocupada em permitir que o Espírito Santo traga a revelação da palavra e não só passar conteúdo, tá bom? Então no anúncio, essa série já teria terminado domingo passado, mas não terminou, porque Deus quer nos levar a águas profundas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a sétima porta, que é a porta de Benjamim, ou porta do cárcere.
Existe aqui uma discussão teológica se esta porta não seria a mesma da porta da guarda ou até mesmo da porta das ovelhas. Porém, a maioria dos teólogos insistem dizendo que a porta de Benjamim não é a mesma porta da guarda. E há aqui em Neemias capítulo 3, versículo 1, Neemias capítulo 3, versículo 1, está falando sobre Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Agora você vai para Neemias, capítulo 12, versículo 39. É por conta de traduções, como a NVI, que há essa discussão de que esta porta seria a mesma porta das ovelhas. Neemias 12, 39. Por sobre a porta de Efraim, que é uma porta que nós vamos falar daqui a pouco, a porta Gessana, a porta dos peixes, a torre de Ananeel e a torre dos 100, indo até a porta das ovelhas, a porta da guarda, paramos. Aqui se considera que essa poderia ser a porta de Benjamim. Outras traduções estão falando, ao invés de Gessana, estão falando porta de Benjamim. Esta porta ela estava em frente a uma prisão subterrânea. Vocês lembram que o profeta Jeremias foi preso? Porque o povo de Israel não suportou a mensagem e a água pura que fluía do profeta Jeremias. E a mensagem que Jeremias trazia para as autoridades de Israel era uma mensagem de juízo. Corre lá para o livro de Jeremias e você vai ver que as mensagens proféticas dele não eram nem um pouquinho agradável. As mensagens de Jeremias nunca vieram para massagear o ego do povo. As mensagens de Jeremias sempre veio como uma espada cortante, uma espada de 2 gumes, que divide a alma do espírito, trazendo ali um confronto e um entendimento do que realmente estava acontecendo no meio do povo. E por conta desta água pura que fluía de Jeremias, apesar de que ele era um homem comum, como eu e você, fluía água pura quando ele trazia a mensagem do Senhor. Então os líderes, os próprios líderes de Israel, se levantaram e mandaram prender Jeremias. Foi nesta prisão subterrânea, em frente à porta de Benjamim, que Jeremias foi preso. Lembra na semana passada, quando falei que quando estamos acostumados a beber água contaminada, quando vem uma água pura, quando vem uma água cristalina, nós estranhamos o gosto? Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. E eles então se levantaram contra Jeremias. A porta de Benjamim, Benjamim significa filho da minha destra, ou filho da honra. Fala comigo, filho da honra. Essa porta, ela vai representar o fim de um primeiro processo de restauração da nossa identidade. O processo de restauração o recriar do nosso espírito e o processo de restauração da nossa identidade como filho de Deus. E uma vez que Deus restaura a nossa identidade e que há dentro de nós então este entendimento e este novo comportamento que vem como um reflexo do fruto do Espírito que está habitando dentro de nós, então os frutos vão trazer esse reflexo. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6 vai dizer qual é o lugar de honra que o Pai nos fez assentar.
através de Cristo Jesus, através do bom pastor, que abriu as portas das ovelhas e nos convidou: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. Deixe aqui os seus fardos, tomai sobre você o meu jugo, venha e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós entramos pela porta das ovelhas, passamos pelo processo de restauração, por conta deste bom pastor de Cristo Jesus. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que diz no 7? Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pergunta para quem está do seu lado, diz: onde você está assentado, filho de Deus? Onde você se vê assentado? Eu estou assentado do lado do meu marido, estou assentado do lado da minha esposa. Sim, aqui na igreja você tem um lugar cativo. Pastor Josué até está falando que para a construção, nós vamos construir um novo templo, nós vamos comprar novas cadeiras, e ele vai dar a oportunidade para cada um comprar a sua própria cadeira. Mas ele não vai dar oportunidade para pôr nome. Por quê? Porque nós temos esse hábito. Jorge e Ana, sempre sentadinho naquele canto ali, não é? Aonde que está Jorge e Ana? Vamos olhar para aquele canto. Aonde está pastor Saulo e pastora Cris? Hoje bagunçaram um pouquinho aqui e eles estão sentados deste lado. Mas aonde normalmente eles sentam? Deste lado aqui. Onde está Valéria? Segunda fileira. Segunda fileira, né? Do meio. Aonde está o Eduardo? Aí não precisa nem olhar. Aonde está a pastora Eunice? Então aqui nós temos um lugar que muitas vezes se torna cativo para nós. O Clodomar aqui se tornou cativo para nós muitas vezes. Nós estamos acostumados aqui. Mas será que nós não estamos acostumados com essa posição que Cristo nos elevou? Será que nós não estamos tão acostumados com este lugar de honra, de estar assentado na região celestial e até esquecer disso? Quando chega uma situação, um problema, há um desafio que é maior do que você, onde você se assenta? Abaixo do problema? Ou você permanece acima dele? Satanás se manifestou lá na minha casa, tem um endemoniado lá, a minha sogra está endemoniada. Não, sogra não se endemonia. Não. É porque a nora tenta e ela não resiste à tentação. Esse é o problema das sogras, não é, Ana Laura? Né? Uau, tem ali uma situação de demônio. Ai, que medo. Ai, Satanás está lá no meu trabalho. Tem uma invejosa lá que está. Você está acostumado. E quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós não operamos no sobrenatural. Quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós não vamos nos mover no sobrenatural de Deus. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou falar de novo, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas essa semana eu pequei, pastora, não importa. Filhinhos, não pecais, mas se você pecar, você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, e Ele é fiel para te perdoar e te purificar de todo pecado. Você não saiu deste lugar, você continua sentado nas regiões celestiais, porque você tem um advogado diante do Pai, e esse advogado diante do Pai está dizendo: Pai, eu já perdoei o pecado, então não tira ele do lugar onde ele está sentado, ele continua sentado comigo, nas regiões celestiais.
Então todos os governadores da maldade, todos os principados, todas as potestades, todos os problemas não estão sobre mim, estão abaixo dos meus pés. Olha para o seu pezinho aí, fala assim: tudo está debaixo dos meus pés, porque eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema é que quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós esquecemos deste lugar de honra que o Pai nos colocou. Porque a porta de Benjamim fala de honra e posicionamento espiritual. E quando nós não temos um posicionamento espiritual, o inimigo balbucia alguma coisa, nós nos encolhemos. Tem uma situação aí no Brasil que já se levantou e faz tempo, e a gente olha e diz assim: meu Deus, para onde vai o Brasil? E a gente fica assim: ai meu Deus, o que vai acontecer com a igreja? Vão fechar a igreja, vão impedir de pregar o evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é vitoriosa. Já está escrito o final dessa história, e o final dessa história são milhões e milhões de milhares de pessoas, de homens e de mulheres, prostrados diante do Senhor, dizendo: Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Rei. Mas nós precisamos estar sobre e não sob os problemas. Esse posicionamento de honra. Mas para que esse posicionamento de honra? Só para que eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo, eu sei que eu vou ter vitória? Não. O que diz o versículo 7? Projeta de novo o versículo 7. Do texto que nós projetamos há pouco, Efésios 2:7. Para que estamos assentados? Pergunta para o teu irmão: para que você está sentado? Para você ficar salvo, sentado e satisfeito nas regiões celestiais? Para você ficar com os anjos abanando você? Para você ficar com os anjos te servindo? Efésios capítulo 2, versículo 7. Vai chegar a projeção, porque eu quero que você veja o que a Bíblia diz, e não o que eu quero transmitir para você. Para que eu estou sentado nas regiões celestiais? Para mostrar, nas eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais para sermos amostradinhos. Ai, não vou me mostrar, né? Porque, meu Deus, eu sou humilde. Como eu vou dizer que eu tenho autoridade em Deus? Quem sou eu? Eu sou humilde. Eu vou orar lá dentro da minha casa. Ai, eu vou esperar que o Senhor me abençoe e que o Senhor complete o meu testemunho. O dia que o Senhor completar o meu testemunho, então eu vou chegar para a minha família e vou dizer assim: vocês viram como meu Deus me fez prosperar? Eu era o mais pobre da família, mas agora eu sou rico. Não, eu sou humilde. Eu não vou mostrar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Afinal de contas, o povo nem vai entender. O que a palavra de Deus está dizendo é um posicionamento para mostrar para o mundo o Deus que você serve. É um posicionamento para mostrar para o mundo o poder que há neste Deus que habita dentro de você. É um posicionamento para mostrar para o mundo e dizer: não existe outro Deus como o meu Senhor. Este é o posicionamento daquele que está assentado nas regiões celestiais. O que você mostrou, ou o que Deus mostrou através de você nesta semana. Olha para o seu irmão e diz: o Espírito Santo curou alguém através de você nessa semana? Libertou alguém do cárcere espiritual? O Espírito Santo restaurou algum casamento através de você esta semana? O Espírito Santo resgatou alguém das trevas e transportou para o Filho da Luz, para o Reino da Luz? O Espírito Santo transformou o destino de alguém, mudou o destino de alguém?
O que o Espírito Santo fez através de você, sentado na região celestial, para mostrar nas eras por vir: ei, a nossa era já chegou. Não é para a era dos seus filhos e nem para a futura geração. É nesta era, fala, é nesta era, que sentada na região celestial, eu vou mostrar as riquezas da graça e da bondade de Cristo Jesus para a minha vida. Amém? Olha para o seu irmão e faz uma brincadeira com ele. Seja mostradinho. Eu sei que esse vídeo já está aí rodando, já faz tempo, já tem uma outra trend aí, mas eu sou bem atrasada, né, nesse negócio. Depois da reconstrução completa, Deus nos coloca nesta posição de honra espiritual. Veja bem, reconstrução completa, não perfeição. Fala para o seu irmão: Deus não espera a perfeição de você. Deus espera perseverança e persistência. Todo aquele que persevera e todo aquele que resiste, ele está vivendo uma reconstrução completa. Está completando dia a dia a boa obra que o Senhor começou. Dia a dia. Você tem vivido consciente da posição que tem em Cristo? Sentado à destra do Pai como filho amado? Ou você está acostumado? Se está acostumado, eu quero convidar você a descruzar seus braços. Fisicamente tenha essa atitude agora. Você que está de braços cruzados, descruze os seus braços. E quero te convidar para você se colocar de pé agora. Solte a mão do seu marido. Porque tem uma coisa. Neste lugar, neste assento, nas regiões celestiais, não está o nome do seu marido e o seu. Não tem uma cadeira aonde você senta, marido, e a mulher senta no teu colo. Porque é individual, é pessoal. Írio tem um lugar lá com o seu nome. Se você não sentar lá, não queira tentar sentar na cadeira da Dimara, Mauro, porque a cadeira é da Dimara. Clodomar tem uma cadeira lá que é da Sandra. Mas se você não assumir esta cadeira, a tua cadeira vai ficar vazia lá. Isso significa o quê? Que não adianta você ser esposa de um santo, ou um esposo de um santo, ou uma filha de um santo, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para estar assentado nas regiões celestiais, precisa ser filho. Olha para o seu irmão e fala assim: filho, você é filho. Então agora profeticamente, de braços, não de braços cruzados, você vai soltar os seus braços, solta os seus braços, relaxa o seu corpo, relaxa, levanta seus braços. Vamos fazer um alongamento aqui do Pilates do Sérgio. Levante seus braços. E agora você profeticamente, você vai se assentar, não nessa cadeira, mas você vai se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você vai se ver sentado junto com Ele. Tem um trono lá, e você vai se sentar ao lado dele. E você vai olhar para Ele, e Ele vai dizer para você: vem governar comigo. Porque é para isso que Ele nos fez assentar naquelas regiões. É para governar com Ele. Nós como igreja, nós estamos em posição de governo. Mas para estarmos governando o reino do Espírito, nós precisamos individualmente tomar este posicionamento. Então agora, se você consegue se ver neste lugar, em Cristo Jesus, com os seus pecados perdoados, com o seu nome escrito no livro da vida, se você consegue ter a convicção de que você não é mais o seu pecado, você não é mais o seu passado, você não é mais o que as pessoas dizem a seu respeito, e que não há mais nenhuma acusação contra você, e que você passou pela purificação, e não somente passou pela purificação da porta do lixo,
mas também você passou pela fonte. E já o Espírito Santo está habitando dentro de você. Esse Espírito Santo flui como rios de água viva do seu interior. Se você tem essa convicção, agora espiritualmente, profeticamente, se assente nessa cadeira. Se assente. E agora você tem uma cadeira aí, essa cadeira está representando. Então agora se assente. Mas se assente e fique de olhos fechados. E ouça o que Deus quer falar com você. Agora você está posicionado. Você não é mais qualquer um. O diabo não tem poder sobre você. O pecado não tem poder sobre você. A morte não tem poder sobre você. Todo o inferno pode se levantar contra a sua vida, mas você está sentado acima dele. E Deus está falando para você: você tem um lugar de honra. Você tem um lugar de honra. Este lugar é seu. Você não está usurpando o lugar de ninguém. Deixa Deus falar com você. Talvez as pessoas já olharam para você e falaram: você é crente? Cara, deixa de ser mentiroso. Deixa de enganar as pessoas. Você acha que Deus está se importando com você, com seus filhos, com a sua descendência? Nessa cadeira Ele está dizendo para você: esta é a posição que o meu filho conquistou para você na cruz. E nada e nem ninguém te tirará deste lugar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente e nem o porvir. Tem o poder de te separar do meu amor. Eu te chamei para governar comigo por amor. Eu te escolhi. Ninguém votou em você, mas Ele escolheu você. Esta é uma cadeira de autoridade que você não precisa aprovação de homens. Você não precisa aprovação de pastores. Você não precisa aprovação do seu pai. Você não precisa aprovação da sua mãe. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te chamou, mesmo antes de você nascer. Quando você era uma substância informe, no ventre da sua mãe, Ele te conheceu e te chamou para governar juntamente com Ele toda a terra. Abra seus olhos. O que mudou aqui? Mudou alguma coisa? Veja a sua roupa. Por acaso tem uma capa sobre você? Tem algo dourado que caiu sobre você? Porque aquele que caminha no Espírito não busca coisas espetaculares, mas crê no sobrenatural. O que aconteceu nessa noite foi sobrenatural na sua vida. Você saiu daqui e você se posicionou aqui. A sua segunda-feira nunca será a mesma. A sua semana não será mais a mesma. A sua vida não será mais a mesma. Porque você vai governar os ambientes onde o Senhor te plantou. Se coloque de pé em nome de Jesus. E nós vamos encerrar com a porta de Benjamim. Senhor, nós nos posicionamos nessa noite. E sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos colocamos e nos dispomos a sermos instrumentos do Senhor para junto contigo governarmos a terra.
Deus, que toda mentira lançada na nossa mente e coração, toda seta inflamada do maligno, tentando nos levar a desacreditar de quem somos e onde o Senhor tem nos assentado, onde o lugar de honra que o Senhor tem nos dado. Pai, nós colocamos hoje todas essas mentiras debaixo dos nossos pés e nós nos reposicionamos para governar a terra junto contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.